Como ensinar o bebê a dormir com autonomia é o tema da nossa aula de hoje, gente. Vamos lá. Um pouquinho atrasada, mas vai sair aqui. Feliz Natal aqui. É a primeira aula que eu faço depois do Natal. Depois do meu corte de cabelo novo também. Sejam bem-vindas. Essa aula vai ficar gravada e vai ser bem prática e rápida, tá? Como ensinar o bebê a brincar sozinho. Eu sei que algumas mães sofrem muito, se sentem culpadas por causa daquela questão, né? Ai, não consigo fazer nada, o bebê chora o dia inteiro, o bebê não me deixa nem ir na cozinha, o bebê fica atrás de mim, eu não consigo fazer comida, eu não consigo comer, eu não consigo usar o banheiro, eu não consigo fazer nada sem que o meu bebê esteja atrás de mim. Então, eu sei que é muito difícil, eu nunca vivi isso, vou contar pra vocês que eu nunca vivi isso, porque eu acabo criando esse hábito da autonomia para brincar desde que eu me tornei mãe. Eu fiz isso de uma forma muito natural, acostumei os meus bebês a brincarem sozinhos com autonomia, mas existe técnica pra gente fazer isso, não é algo que você, meu bebê é assim mesmo, é porque o meu bebê ele é muito sensível, apegado. Às vezes algumas mães falam isso, sabe? Tem alguns bebês que eles são mais dengosos, sabe? Eu tenho até aqui o José, é aquele bebê que ele é mais dengozinho, aquele bebê que ele gosta um pouquinho mais de colo, aquele bebê que ele gosta de um carinho, mas não significa que esse bebê não possa brincar sozinho. Todo bebê tem essa capacidade. E dormir com autonomia também está relacionado com brincar sozinho. Então, eu lembro que eu participava de um grupo de mães e algumas mães falavam, nossa, os meus filhos não me deixam fazer nada, eles ficam na barra da minha saia, mãe o dia inteiro. Eles não brincam sozinhos, o meu bebê não brinca sozinho. E essa autonomia para brincar é desde bebê que a gente pode ensinar e incentivar os bebês. Eu vou colocar o tema aqui da nossa aula, como ensinar o bebê a brincar sozinho. E eu falo muito disso no meu e-book, né? O Guia Prático Sono Amável. Aí foi. Que, né, sobre brincar sozinho, a rotina amável, como que a gente faz para que o bebê desenvolva essa habilidade. Tem lá também, nesse e-book. Quem quiser pode adquirir comigo lá no direct. Então, nós temos assim, a ciência já diz que o bebê que brinca... Você tá aparecendo na minha aula, Dulce. Fica ali. A Dulce tá aqui comigo. A ciência já diz... Onde foi? A luz fica melhor, vamos ver aqui. A ciência já diz que o bebê que ele brinca sozinho, que o bebê que sabe brincar, ele desenvolve funções muito importantes no cérebro, de segurança emocional e de autorregulação. É aquele bebê que ele consegue se acalmar sozinho. Então ele tem essa habilidade que é a autorregulação. E ele também tem a memória de trabalho mais desenvolvida. O que é a memória de trabalho? Essa memória do curto prazo mais desenvolvida. E ele tem também o controle inibitório, que é o controle, ele tem mais controle das emoções. Então, quando a gente ajuda os nossos filhos a desenvolver essa habilidade de brincar sozinhos, eles ganham muito. Eles ganham essas capacidades emocionais, que lá na frente é um bebê que vai, muito dificilmente, vai ter algum transtorno em relação à autorregulação, como um TOD, né, como um TDAH, que esse bebê ele tem capacidade de brincar um pouquinho sozinho, ele consegue ficar ali no seu tempo de brincar, ele não fica chorando atrás da mãe, ele consegue ficar uns minutinhos sozinhos no ambiente, com segurança. Então, como que a gente começa a fazer isso? E eu preciso falar pra vocês que o bebê que ele brinca sozinho, ele também terá mais facilidade de dormir com autonomia. Uma coisa está vinculada à outra. Uma estratégia pra gente começar é deixar o bebê uns minutinhos sozinhos assim que ele acorda. Por exemplo, a minha bebê Dália aqui, ela acorda da soneca e às vezes ela acorda felizinha, não chora. Eu deixo ela lá um pouquinho conversando sozinha. Então isso já é uma coisa boa pra ela entender que ela não precisa ter medo de ficar sozinha de alguns minutinhos. Então sempre que o bebê acorda, a gente pode esperar um pouquinho para ir lá atender
para que ele fique um tempinho sozinho ali curtindo o seu momento. E aí, a gente tem que entender que pra gente começar a incentivar o bebê a ter esse tempo de brincar sozinho, a gente tem que preparar um ambiente seguro. Então, assim, você tem que ter na sua casa, o cantinho de brincar do seu bebê. Às vezes é no quarto dele, você faz, eu chamo de a hora do tapete. Então, que eu aprendi até com uma amiga, e eu comecei a fazer também. Você separa um cantinho pro bebê ali que seja seguro. Ou no quartinho do bebê, ou na sala, você coloca um tapete, por exemplo, de atividades e coloca ali as coisinhas pro bebê brincar. E a gente tem que pensar que tem que ser tudo... tem que ser seguro, pra você não precisar ficar toda hora. Ah, não mexe nisso. Ah, não põe o dedo na tomada, não sei. Pra você deixar que o bebê tenha essa segurança de brincar, sem que você precise toda hora ficar em cima dele. Porque se você ficar toda hora ali em cima do seu bebê, ele vai perder a habilidade de brincar sozinho. Então ele já se acostuma. Não, eu não vou ficar sozinho, porque minha mãe já não deixa eu ficar sozinha aqui. Então ela fica toda hora falando que eu não posso fazer as coisas. Então você tem que pensar em preparar esse ambiente antes para ser um ambiente seguro pro seu bebê. Aqui em casa, quando acorda, eu só pego se chorar. Enquanto tá quieto, eu deixo. Então isso é muito bom, Laura. Porque isso já treina no seu bebê essa autorregulação, que é a habilidade do cérebro de se acalmar sozinho, de se autorregular, né? Então a gente pensa assim, todo dia, que nas minhas clientes na consultoria de sono, eu ensino assim, acordou, aí o bebê vai mamar, vai se alimentar, e depois vem a hora da atividade. Então sempre tem essa hora da atividade para o bebê ficar no chão. Aí pode ser no chão, pode ser também no carrinho, ou no próprio dentro do berço também, que é uma outra estratégia, né? Ficar o bebê brincando dentro do berço sozinho, que é que eu uso muito. Por exemplo, eu tô sozinha, eu deixo a Dari lá dentro do berço com os brinquedinhos sozinha e vou fazer as coisas. Hoje mesmo eu tava arrumando as crianças pra ir pra missa, e aí eu deixei a Dália lá fora no carrinho, sentadinha com o cinto de segurança, brincando sozinha ali. Então, isso não é você não está sendo uma mãe ruim. Tem mãe que pensa que precisa estar 24 horas por dia com o bebê, senão ela é uma mãe ruim. Você não é uma mãe ruim se você deixa seu bebê uns minutinhos brincando no berço, pra você ir respirar um pouquinho, fazer uma comida. Você não é uma mãe ruim. Então isso é até bom pro seu bebê, que ele tenha um tempinho de brincar sozinho. Meu lema, não queira fazer um bebê feliz ainda mais feliz. É isso mesmo, se o bebê tá bem, né, ele tá bem sozinho. E às vezes até estraga. Em alguns momentos assim, que o bebê tá bonitinho lá, quietinho, e aí você chega, você até faz ele chorar, você atrapalha aquele momento dele brincar. Então, o primeiro ponto, para quem não tem um bebê que brinca sozinho e você quer começar a ensinar essa habilidade, você vai começar a esperar um pouquinho para atender o seu bebê quando ele acordar. Então, o seu bebê acordou, tudo bem, acordou, às vezes dá um chorinho, mas você espera e logo vai lá atender ele, mas deixa ele uns segundinhos se acalmar. Outro ponto, você vai organizar a rotina do seu bebê para que a hora de atividade, de brincar, seja após a alimentação. Então isso tem que estar organizado, tem que estar definido, porque senão você vai colocar um bebê para brincar que tá com fome, que tá com a fralda suja, que tá com sono, não vai dar certo. Então, para que o seu bebê brinque com autonomia, ele também precisa estar em uma rotina correta. Para que serve a rotina? Para atender as necessidades do seu bebê. Para você falar, não, tá tudo certo aqui, o meu bebê já mamou, já tá com a fralda trocada, não tá com sono, porque ele acordou faz, sei lá, pouquíssimo tempo, então ele não tá na hora dele dormir ainda, e aí você coloca ele pra brincar. Porque assim, não vai adiantar você colocar o seu bebê pra brincar se ele ainda não está com essas outras necessidades atendidas, tá bom? Então depois que vai estar tudo certinho com a rotina, você brinca junto um pouquinho pra você começar a aplicar isso. Você fica junto e vai se distanciando aos poucos, vai fazendo um distanciamento gradual. E isso pode ser feito com um bebê, por exemplo, bebê de 6 meses. Você fica junto um pouquinho ali com ele e depois você sai, aí você volta, aí você sai. Ou então você coloca o bebê dentro do berço, fica um pouquinho ali com ele, depois você sai. E se ele chorar, espera um pouquinho e logo atende ele. Mas não vai imediatamente, porque senão você vai impedir o seu bebê de se autoacalmar. Ele vai perdendo essa habilidade de se auto-regular sozinho, né? De se auto-acalmar.
Então a questão é, a gente tem que aplicar esse distanciamento gradual e deixando o bebê sozinho aos poucos. E isso também vai ser muito positivo para a autonomia de sono. Porque na consultoria de sono eu vejo os bebês que eles brincam sozinhos, eles também têm mais facilidade de dormir sozinhos. Porque eles não têm medo de ficar uns minutinhos sozinhos, né? Eles têm essa segurança emocional. Então, um bebê que ele está muitíssimo apegado, ou ele está passando pela ansiedade da separação, né? Que pode acontecer ali entre 8 meses e 1 ano. Tá passando por essa ansiedade da separação, é um bebê que chora mais. A mãe sai de perto, ele grita, ele chora, ele quer ir atrás da mãe, que é muito normal. Mas não é normal que seja sempre assim. Que esse bebê nunca fique sozinho, que esse bebê nunca brinque sozinho, que esse bebê não fique bem nunca sem a presença de alguém. Isso não é bom pro próprio bebê, porque ele está perdendo a habilidade dele de se autorregular. Provavelmente esse bebê não dorme bem à noite. Esse bebê que nunca consegue ficar sozinho não dorme bem à noite. E esse bebê também não dorme com autonomia, porque está interligado. O bebê, para dormir com autonomia, ele precisa ter essa segurança emocional, que também é a segurança emocional para brincar, né? Tá interligado ali. Então, para a gente começar, a gente tem que entender isso, que é algo que faz bem para o bebê. O seu bebê não será prejudicado de forma alguma, você não vai ser uma mãe ruim porque você está deixando seu bebê uns minutinhos sozinho. Você não precisa passar o dia inteiro com o seu bebê, assim, sem fazer as outras coisas. É uma questão que a gente tem que entender, assim, muitas mães não sabem, elas pensam, não, eu não posso comer, eu não posso fazer comida, eu não posso lavar roupa, eu não posso me exercitar, eu não posso descansar, eu não posso fazer nada, porque o som deve ficar ruim assim, porque eu tenho um bebê. Ai, gente, eu tenho um microfone, toda vez eu esqueço de ligar esse microfone, não sei nem onde que ele tá. Preciso lembrar de ligar ele. Vai dormir, Dulce? E aí muitas mães, elas se colocam numa posição assim, que é uma posição não de protagonista, mas é uma posição mais de vítima. Mesmo sem elas entender, elas estão fazendo isso. Elas falam, eu não consigo comer, eu não consigo usar o banheiro, eu não consigo fazer nada, porque o meu bebê não deixa. E é exatamente assim, meu bebê não deixa. É porque esse bebê não aprendeu a brincar sozinho. Ele não aprendeu a lidar com o próprio tédio. O tédio do bebê é muito importante para ele, porque é no tédio que as crianças, elas exercitam a criatividade. É no tédio que os bebês exercitam o cérebro. E aí muitas mães vão e dão a tela pro bebê, porque ele não consegue ficar sozinho. E ele chora, ele faz, né, não consegue brincar sozinho, ela vai e usa a estratégia da tela, porque ela fala, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada, então eu preciso fazer as minhas coisas, eu vou ter que dar tela pro meu bebê. E assim, isso é de monte. E ela não sabe o quanto ela tá fazendo mal pro bebê dela, porque ela tá impedindo que o bebê dela, e eu também passei por isso, aprenda a se autoacalmar, a se autorregular. Então, assim, dar tela para um bebê, gente, é uma das piores coisas do mundo pro desenvolvimento do bebê. Pra tudo, pro sono, pra alimentação. Esse bebê, ele vai desenvolver algum distúrbio. A gente tá na era dos distúrbios agora, também por causa das telas. Então, assim, não tem outra coisa. Esse bebê vai ter atraso no desenvolvimento. Ele vai ter, porque o tempo que ele deveria estar usando a criatividade dele, ele está na frente de uma tela. Então, faz muito mal o bebê em tela. O recomendado, assim, que pode um pouquinho após 2 anos, porque o bebê já se desenvolveu bastante. Antes disso, não pode nada. Faz muito mal. E assim, as mães, elas acabam recorrendo a essa ferramenta da tela porque elas não têm estratégia. Elas não aprenderam como fazer o meu bebê gostar de brincar sozinho. Como fazer o meu bebê tirar boas sonecas. Como fazer o meu bebê, como que faz com que isso seja mais fácil. E tem que estudar, gente, tem estratégia. Eu aprendi, eu ensino as mães. Porque tem como fazer, tem. E aí a mãe, ela consegue ganhar tempo para trabalhar. Ela consegue ganhar tempo para ela até tirar uma soneca à tarde. Ela consegue ganhar tempo para fazer as coisas dela, para ela descansar, para ela comer, usar o banheiro, coisas básicas.
simplesmente porque ela ensinou o seu bebê a brincar sozinho, uns minutinhos, sem precisar passar o dia inteiro ela dando atenção. Para ser um bebê que tem inteligência emocional. E assim, ai, que coisa, Laura, o bebê vai ter isso? Vai. Porque o bebê, ele tem essa capacidade. O bebê, ele tem. Mas se a gente não dá oportunidade pro bebê, ele perde. Mas ele tem essa capacidade, tá? Então, assim, muitas mães dão tela pros bebês porque elas não conhecem essas estratégias que eu falei aqui hoje. Que é você tem que construir isso com o seu bebê. Primeiro, ajusta a rotina. Aí você vai começar a colocar o seu bebê na atividade, ficar junto e depois você vai diminuindo a sua presença. E você vai ver, seu bebê vai aprender, ele vai conseguir brincar sozinho, você vai conseguir fazer as suas coisas, ele vai ficar mais felizinho, com mais autorregulação, conseguindo se acalmar sozinho, tá bom? Então, gente, é possível viver uma maternidade assim, que vai ser sim exigente, mas sem ser esgotante, porque você consegue que o seu bebê fique sozinho um pouquinho. Qual o tempo médio que um bebê de 10 meses deve conseguir ficar brincando sozinho? Laura, se a gente pensar que a janela de sono do bebê de 10 meses é de 2h30 a 3 horas, então é claro que você vai ficar junto com ele, né? É um tempinho ali, mais ou menos uns 40 minutos. Porque pensa, dessas 2h30, no mínimo, que ele vai ficar acordado, vai ter o tempo que vai ficar com você, que vai estar mamando, que vai estar comendo, e que depois você vai cuidar da higiene dele. Você vai cuidar da higiene, que é trocar a fralda, deixar limpinho, com a roupa limpinha, para depois você colocar ele para brincar, né? Com todas as necessidades atendidas. Então a gente pensa aí que vai ser no máximo uns 40 minutos que ele vai ficar efetivamente sozinho, né? E a gente que tem às vezes um bebê só, a gente acaba ficando mais junto com o bebê. Mas aí a gente pode ir fazendo outras coisas. E quando eu falo assim do bebê brincar sozinho, é que ele vai ser aquele bebê tranquilinho. Não é aquele bebê que sem motivo algum ele tá chorando, ele tá atrás da mãe, ele tá assim, vocês já viram esses vídeos do bebê, a mãe andando, o bebê agarrado na perna dela? Não, é um bebê que ele tá fazendo as bagunças dele, tá engatinhando e ele não está estressado atrás da mãe, porque ele tem essa capacidade de se autorregular para ficar sozinho ali, entretido nas suas atividades. Sabe? Não é necessariamente sozinho sem a presença. É também sozinho sem a presença, mas ele está entretido nas suas atividades ali, fazendo as suas artes, usando a sua criatividade de bebê, brincando com seus brinquedinhos, sabe? É nesse sentido. Então, não existe assim um tempo certo, mas vai ser mais ou menos isso. Que ele vai ficar bonzinho brincando, aí a janela de sono vai fechando e ele vai ficando mais chatinho, que ele quer dormir. E aí o que você vai fazer? Começar o ritual de sono. Vai pegar, vai ver se precisa mamar, vai trocar a fralda, preparar o ritual, colocar pra dormir, pra fazer a soneca, né? Que aí com 10 meses são 2 sonecas. E depois, e o sono noturno já pode dormir a noite toda. Às vezes acordando pra mamar uma vez ali por volta das 11, mas dormindo a noite toda. Então, quando eu falo do brincar sozinho, o bebê ele tem essa capacidade de se autorregular. Ele não é aquele bebê que tá o tempo todo irritado, chorando. Ele não tá doente, não tem nada que faça ele ficar irritado. Então, ele consegue ficar felizinho ali na sua rotina. E a gente consegue isso através da ordem, do planejamento, da rotina. Porque se a gente não tem nenhum planejamento na nossa rotina com o bebê, assim a gente segue, deixa a vida me levar, aí a gente acaba falhando no cuidados básicos com o bebê, que é esse cuidado do bebê ter o tempo dele de brincar, né, de comer, de cuidar da higiene. E aí ele vai, nesse tempo de brincar, ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades motoras, né, começar a engatinhar, alcançar as coisas. Às vezes tem uma mãe que fica muito em cima do bebê, né, que tá muito assim, não sei se vocês já viram, às vezes tem os avós que aí não deixa nem o bebê se desenvolver. O bebê tá ali tentando engatinhar, tá de bruços, e ele tá tentando pegar um brinquedo. E aí a pessoa não deixa ele tentar, já dá o brinquedo na mão dele, não deixa nem ele tentar.
Isso prejudica o desenvolvimento dele. E se ele tivesse sozinho, assim, tivesse essa liberdade de brincar, ele ia lá, ia ficar tentando até ele conseguir pegar o brinquedo, e aí ele ia desenvolver a habilidade de engatinhar. Então, se a gente fica tão, às vezes, vigilante com o bebê, a gente impede ele de desenvolver os marcos que ele precisa para cada idade, sabe? Então, por isso que é muito importante esse brincar com autonomia. O bebê brincar livre, explorar. Então, você tem que entender as coisas para dar certo, né? E aí, essa ferramenta de você montar o cantinho do brincar dá muito certo. E até para quem tem mais filhos, às vezes tem muito conflito, muita briga. Se você deixar cada filho num cantinho, eu preciso até fazer isso aqui. Eu tô falando e eu tô lembrando que eu tenho que fazer isso aqui também. Porque às vezes as crianças, elas não conseguem, ainda mais as crianças de hoje em dia, que às vezes elas estão tão viciadas em tela que elas nem conseguem usar a criatividade para brincar. Então aí a gente prepara esse ambiente para elas. Você vai pegar um cantinho, um tapete, coloca os brinquedinhos ali arrumados, monta às vezes alguma atividade. Agora a gente vai pintar, a gente vai mexer com giz, com tinta, ou agora a gente vai fazer um tempinho de leitura, eu vou contar uma historinha para vocês. Então a gente cria esse momento com eles, dá um pouquinho de atenção, depois a gente sai. Para que dá esse pouquinho de atenção? Porque o bebê ele tem que estar emocionalmente atendido, né? Ele não pode estar carente. E a gente consegue que o bebê brinque sozinho quando a gente já deu um pouquinho de atenção para ele, né? Ele recebeu atenção, ele tá se sentindo amado, ele tá super seguro e aí ele consegue brincar sozinho. Então, às vezes a mãe não dá nenhuma atenção pro bebê, nem um tempinho, e aí passa o dia inteiro aquele bebê carente. Então, isso pode acontecer também. E com os filhos maiores também. Então, a gente dá um pouquinho de atenção, de qualidade para os filhos e depois a gente se afasta. E aí eles conseguem lidar com aquele momento deles de um pouquinho de tédio para usar a criatividade e começar a brincar, tá? Então é isso, pessoal. Feliz Natal para vocês. Obrigada a vocês ficarem aqui comigo. Eu vou deixar essa aula gravada. Se você perdeu alguma parte, é bem curtinho. Quanto tempo que foi? 22 minutos. Eu preciso colocar as crianças pra dormir aqui, porque, nossa, quase 10 da noite. Porque a gente foi pra missa agora à noite. E aí eu já ia fazer, chegou quase 9 horas, eu já ia vir fazer a live. Então atrasou tudo. Mas é isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me perguntar no direct, tá?